Você já se deu conta que a sua empresa pode estar morrendo? A morte silenciosa e a morte repentina também acontecem nas empresas. Assim como as pessoas precisam fazer um check-up periódico, com as empresas também, elas precisam de um check-up empresarial de tempos em tempos. Os negócios quebram não por falta só apenas de vendas e de faturamento, mas a morte silenciosa das empresas acontece por falhas graves no âmbito financeiro, no âmbito administrativo, no departamento jurídico. É preciso ter profunda atenção nesses departamentos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Arnaldo Lázaro, advogado, empresário, e você está no canal Incompre, um canal dedicado exclusivamente para debater o universo empresarial. E hoje nós vamos conversar sobre o tema check-up empresarial. Eu vou te mostrar os principais pontos de atenção que você deve ter para ter cuidado e prevenir a sua empresa de uma morte súbita. Você sabe o que é um check-up empresarial? Você já fez algum check-up desse modelo na sua empresa? Fica comigo hoje até o final desse vídeo que eu vou lhe passar informações de ouro, valiosíssima para você ter uma vida mais longeva com a sua empresa. O check-up empresarial consiste na análise e gestão dos riscos empresariais da sua empresa. Quando se fala em gestão e análise de risco, nós temos que conhecer a matriz de risco. Essa matriz trabalha com dois vetores, o da probabilidade e do impacto. Quando você faz o cruzamento desses vetores, você pode identificar o grau de risco desses pontos de atenção da sua empresa, dessas vulnerabilidades que a sua empresa pode estar acobertando no dia a dia dos seus negócios. Você pode encontrar riscos de grau pequeno, médio ou alto. Vamos aprender juntos hoje a montar uma matriz de risco empresarial. Antes de se falar na estruturação da matriz de risco, é preciso falar sobre o levantamento de dados para então poder falar na matriz de risco. O levantamento de dados consiste numa due diligence em todos os departamentos e áreas da empresa. Departamento financeiro, operacional, comercial, administrativo, jurídico, o departamento de marketing, ou seja, todas as áreas da empresa precisa passar por uma due diligence para que nós tenhamos uma radiografia de cada setor. Cada setor vai nos mostrar as suas vulnerabilidades, os seus pontos de atenção, as suas bandeiras vermelhas, para que nós possamos tabular esses dados e levar até a matriz, para a gente identificar os dois vetores, o da probabilidade de acontecer e o do impacto, de qual é o tamanho do impacto, se caso venha a acontecer, que pode prejudicar a sua empresa. Neste âmbito de levantamento de dados de todas as áreas da empresa, podemos pegar como exemplo o departamento financeiro. Nessa área, nesse setor, precisamos conhecer como é o procedimento de contas a receber, de contas a pagar, o fluxo financeiro, os investimentos da empresa, se os seus credores e os seus fornecedores estão devidamente cadastrados de forma correta no seu banco de dados. No setor administrativo, por exemplo, entender como funciona o departamento de RH, o departamento de manutenção da sua empresa, a parte de segurança patrimonial, dentre outras atividades. No setor operacional, entender como é a execução dos serviços, da entrega do seu produto, toda a dinâmica de preparação e logística da sua atividade empresarial. No comercial, precisamos compreender desde o início da prospecção de venda, do pós-venda. No setor de marketing e comunicação, entender quais são os canais de comunicação da sua empresa, quem é a pessoa autorizada a falar em nome da sua empresa. Na área de governança e desenvolvimento de projetos, compreender o plano estratégico do seu negócio, qual é o seu plano de negócio. No âmbito fiscal e contábil, precisamos entender qual é o seu modelo de negócio contábil, como é a sua estrutura fiscal. Estamos diante da reforma tributária. Isso impacta em muito a sua empresa. Precisamos entender quais são os pontos de atenção, os pontos de risco da sua empresa nesse setor tão complexo que é o setor contábil e fiscal.
no aspecto jurídico, precisamos compreender as demandas, as demandas judiciais, as demandas extrajudiciais, quais são as demandas que vão demandar um contingenciamento financeiro para a sua empresa, quais são as demandas que você poderá ter sucesso, uma análise jurídica minuciosa para compreender os seus riscos e as suas oportunidades empresariais. O segundo passo, depois de tabular todos esses pontos de atenção, é levar ele a uma análise de probabilidade. É o primeiro vetor da matriz de risco. Identificar cada um desses pontos, quais são as condições de acontecimento de probabilidade para cada ponto. Ou seja, existe uma probabilidade grande, média ou pequena de determinado ponto acontecer. Vamos pegar um exemplo simples para compreender. Por exemplo, no setor financeiro, se o seu credor estiver cadastrado de forma irregular no seu banco de dados, você poderá fazer um pagamento equivocado. Então isso acontece com qual frequência na sua empresa? Qual é a probabilidade de você cadastrar um credor, um fornecedor com dados errados na sua empresa, no seu banco de dados? Se isso acontece de forma muito esporádica, a probabilidade é pequena. Se isso acontece de forma rotineira, a probabilidade é grande. Se isso acontece de tempos em tempos, essa probabilidade é média. Então, para cada ponto de atenção, o seu gestor de risco, o especialista que está fazendo o check-up empresarial, tem que conversar com os colaboradores do setor e com o responsável direto daquele departamento, seja ele qual for, para colher informações precisas e compreender com exatidão qual é a probabilidade daquele fato, daquele ponto de atenção acontecer no dia a dia da sua empresa. A próxima etapa é o impacto, o vetor de impacto. Ele significa dizer que qual é o impacto que a sua empresa irá sofrer caso aquele ponto de atenção ocorra. É um impacto de natureza pequena? É um impacto médio ou é um alto impacto? A sua empresa irá sofrer sanções administrativas, sanções jurídicas, vai ter um prejuízo financeiro elevado se determinado fato ocorrer? Então você vai classificar esse fato como de alto impacto. Se algum ponto apresentar uma irrelevância no impacto, um impacto muito pequeno de prejudicar a sua empresa, esse ponto de atenção será classificado como de baixo impacto, um impacto pequeno, e assim por diante. De novo, para cada ponto de atenção, uma classificação para o impacto. A melhor pessoa para conversar com você, especialista nessa área de gestão de risco, é o chefe do setor e o grupo de colaboradores. Identificado os pontos de atenção, classificado o vetor de probabilidade, classificado o vetor de impacto, é hora de fazer o cruzamento desses dados na matriz de riscos empresariais. Ao se cruzar o vetor de impacto com o vetor de probabilidade, você irá encontrar o grau de risco daquele ponto de atenção. Ele pode ser um risco pequeno, médio ou alto. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, se faz sentido para o seu negócio, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e encaminhe esse vídeo para algum amigo empresário. E se quiser deixar críticas ou sugestões, fique muito à vontade. E continue aqui comigo, que irei passar agora uma informação de ouro para você. Depois de feito o cruzamento de dados e colocado na sua matriz de risco, identificado o grau de risco do seu negócio para cada setor específico e dentro do setor específico para cada ponto de atenção que foi levantado, é hora de falarmos nos controles internos. O controle interno nada mais é do que a prevenção para mitigar e diminuir aquele grau de risco encontrado. Se para determinado ponto foi classificado um grau de risco alto, os controles internos servirão para diminuir o grau de risco, tornar ele um grau médio até um grau pequeno. Concluído a etapa da finalização da matriz de risco e identificado, ativado os controles internos, é hora de fazer a gestão desses riscos. E a gestão desses riscos se inicia com o check-up empresarial. Quando se finaliza a matriz de risco dos controles internos, você vai ter um relatório que é o check-up empresarial. E com esse material em mãos, você deve iniciar a sua gestão de risco empresarial.
Como vocês perceberam, na sua vida pessoal e na sua vida empresária, é muito importante que você se cuide, que você cuide da sua empresa. A sua empresa é um ser vivo. Todo dia acontecem fatos novos que você muitas vezes não toma conhecimento e vai ser através do check-up empresarial fundamentado numa matriz de risco, nos controles internos e na gestão de risco que você vai ter total controle da sua empresa. Vai saber identificar os riscos e fazer desses riscos oportunidades empresariais. Não deixe que sua empresa morra silenciosamente. Não deixe que os problemas, os riscos da sua empresa comecem a corroer os pilares de sustentação do seu negócio. Diante de tudo que você aprendeu hoje sobre check-up empresarial, comenta aqui qual é o maior desafio que você tem como empresário.